Então, vamos começar. Então, nós estamos no estudo 25 do livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Se você que está assistindo agora pelo YouTube, você está pegando o vídeo agora, esse é o 25, então já tem 24 que você precisa ver para poder entender o conjunto todo da história, tá? Então, nós estamos no capítulo 12 e vamos falar hoje do versículo 35 a 37, que é que Jesus vai falando, ele continua conversando com o povo lá no templo, tá? Então, vamos lá. Se você viu a semana passada, vieram sabatinar Jesus, né? Vamos dizer assim, que agora essa palavra está meio comum, né? Ele foi sabatinado. Então, tinha quem? Os escribas, os sacerdotes, os fariseus e tal, toda a turma lá, querendo pegar Jesus na curva. Ai, perdão. Mas aí, acho que é o pólen. Aqui tá pólen. Mas então vamos lá. Aí a pergunta 1 diz o seguinte: qual foi a pergunta capciosa de Jesus enquanto ensinava no templo? Vamos ler lá o que diz o texto. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Se o próprio Davi falou pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos embaixo dos teus pés. E o mesmo Davi chama-lhe de Senhor, como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer, porque ele ia começar a explicar que ele era o Messias, tá? Porque aquele povo até hoje tem meia dúzia de três que não acredita isso, tá? Então, o que acontece aqui? Jesus estava ensinando e ele perguntou, né? É porque ele é o filho de Davi, certo? Mas como? Porque o próprio Davi, o que ele disse? Diz que Davi falou: o Senhor é o meu Senhor. Então, é o Senhor Deus ao Senhor Jesus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos embaixo dos meus pés, tá bom? Então, é o Senhor Deus falando para o Senhor Jesus. E Davi chama de Senhor. Então, quer dizer, ele não pode ser filho de Davi, entendeu? É isso que ele está querendo colocar. E aí, as pessoas já começaram a ficar encantadas, porque Jesus, quando ia ensinar a gente, ele arrebentava. Então, aí, o que acontece, né? Qual foi a pergunta? Foi o que Jesus perguntou em relação a Davi, tá bom? A segunda diz: quais as faltas que Jesus menciona sobre os escribas? É muito legal, porque ele dizia assim: ao ensinar, guardai-vos dos escribas, tenham cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, das primeiras cadeiras na sinagoga e dos primeiros lugares nos banquetes. Os quais então é assim, os religiosos que se acham. Um dia, eu já contei para as meninas que estudam comigo, que um dia eu vi um folheto, um folder assim, era um folder assim, dizendo assim: grande culto abençoado, com o grande servo de Deus. Gente, servo não é grande, tá? Já é servo, é servo. Então, o cara estava fazendo propaganda do cara, não estava fazendo propaganda nem da igreja, nem do Jesus. Vamos lá ver o grande servo. Ai, gente, grande servo, ele é o marido da super crente, tá? Toda igreja tem esse casalzinho. Bom, vamos lá, piadinhas à parte. Vamos lá. Então, ele falou: guardai-vos dos escribas, que eles são os religiosos. E aí ele começa a contar o que eles fazem. Devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Eu conheci um cara que dizia que ele era profeta. Ele era profeta, o irmão é profeta, não sei o que, ele orava. E olha, eu vou confessar para vocês, ele orava e ele tinha o dom da revelação. Tanto que ele, numa oração que ele fez para o meu irmão, ele estava vendo meu irmão aquele dia e ele falou: tal dia você vai casar, tal dia você vai conhecer, não, tal dia você vai fazer, assumir o compromisso, tal dia, daqui a tantos dias você vai estar casando. E nós demos risada, porque meu irmão não tinha nem namorada, nem nada, né? E realmente se cumpriu exatamente. Então, o que acontece aí? Esse cara, depois, eu fiquei sabendo que ele foi preso, ele se envolveu com droga, ele ia orar na casa do povo e cobrava. Entendeu? E falava: olha, assim, sabe que o servo, o profeta não pode sair de mão a banana. Então ele ia orar. E aí eu sempre me perguntei o que acontecia, porque se ele tinha o dom e ele usava para isso, Aí que eu fui entender que Deus não tira o dom. Deus te dá um dom, esse dom fica sendo seu.
E você vai pagar, vai responder pela forma com que você usa o dom, tá? Então, o que ele está falando aqui é isso. Os escribas, que eram os alfabetizados naquela época, é só aquele que sabe ler e escrever, eles eram os membros da diretoria, né? E, no entanto, eles iam e saqueavam a casa das viúvas. E é muito interessante você ver na Bíblia que todos os lugares falam de cuidar das viúvas. Por quê? Numa sociedade que a mulher não trabalha, a viúva ficava à mercê, porque era o marido que sustentava. E ela não podia trabalhar. Então, por isso que no mundo árabe, é honroso para o homem ter mais de uma mulher. Por quê? Ele pode ter quantas mulheres ele pode sustentar. Então, não necessariamente é a esposa dele. Ele casa, mas na verdade é para botar ela na casa dele e ela dar o sustento. Isso é a cultura deles lá. E quando a mulher ficava viúva, ela não tinha nem o que comer. Tinha que comer das doações. Por isso que nas igrejas eles falam, recolhei a oferta das viúvas e não sei o quê, porque elas eram mais frágeis. E aí você vê que eles vão na casa das viúvas saquearem, fazerem longas orações. E aqui vem a resposta: sofrerão um juízo muito mais severo, tá? E aí o que acontece? E aí, onde estava Jesus na hora da oferta? Eu amo essa participação aqui. Porque a oferta é um caso assim, muito nebuloso para crente, né? Tem gente que concorda, gente que não concorda. Então, vamos ver aqui. Sabe o que é o gasofilaço? É o cofrinho. Sabe? O gasofilaço é aquele negócio assim que tem uma fenda em cima que você põe o envelope lá. Você sabe onde Jesus estava? Sentado do lado. Olha que louco. Olha que louco. Você imagina se você pega e vai falar, vou entregar uma oferta de amor. Vai lá na sua igreja com um real e vai lá e põe lá na oferta, né? E aí Jesus tá vendo. Aí depois você sai lá, vai comer no McDonald's e vai pagar 80, né? Não é oferta de amor. Você foi lá só fazer um show. E você vai dizer, por que você fala isso? Logo que nós vamos falar da viúva. Porque exatamente o que acontecia. Jesus sentou do lado do gasofilácio e observava como o povo lançava ali o dinheiro. Muitos ricos depositavam grandes quantias, né? Então, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Então, deveria ser o seguinte, 2 moedas que iam fazer um total de 25 centavos, tá? E ela foi e depositou. E aí, Jesus chamou, olha, até hoje se fala dessa mulher, por quê? Chamando os discípulos, ele disse, em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Mas como, né? Porque todos eles ofertaram de tudo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, o que é? O esquema da oferta aqui não é o valor, gente. Deus não precisa do seu dinheiro. Hello. Deus não precisa. A igreja de Cristo não precisa do seu dinheiro. Você é que precisa ter o coração devotado. Então, nós vamos ver a história. Vamos lá para trás de Eliseu. Eliseu estava lá, isso aí está lá no Reis, tá? Eliseu vai lá, Deus manda ele na casa da viúva pobre. E durante muito tempo eu fiquei me questionando essa história, porque parecia meio louca. Principalmente depois que nasceu minha filha. Aí depois você tem filho, você vai entender outras coisas. Então, Deus mandou Eliseu ir lá na casa da viúva. Primeiro, veja bem, ele ficou lá no perrengue, né? Aí Deus falou, vou te mandar para um lugar. O que ele pensou? Pô, eu sou o profeta, eu sou o grande. Deus vai me mandar para um palácio, né? Para recompensar todo o bonzão que eu sou, né? No entanto, Deus mandou ele para casa uma viúva pobre. Eu acho que ele chegou lá e falou assim, não estou acreditando. Ela não tem nem para ela, eu vou viver do quê, né? E aí, o muito legal é isso. O profeta chegou e falou assim, conversou, se apresentou, e naquela época não tínhamos o Espírito Santo aqui, né? Então as pessoas falavam através dos profetas. E aí o profeta fala para ela assim, o que você tem na sua casa? Ela falou, eu tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha de trigo, e depois acabou. E depois acabou. Nós vamos morrer de fome porque eu não tenho mais como conseguir o outro. Agora, ponha-se no lugar dela, você e eu e todas nós. Você está com seu filho, tem uma porção só para aquele dia, vai comer e vai acabar. Aí chega um homem, sabe que homem come o dobro do que a gente, né? E ele fala, Deus mandou você me dar, fazer um bolo com o que você tem.
Gente, eu não faria, eu acho. E eu acho que o meu primeiro momento seria não fazer. Deixar meu filho passar fome porque eu dei para o profeta. Mas aí você vai ver o relacionamento que ela tinha, a intimidade que ela tinha com Deus. Porque na hora que ele pede, ela vai e faz, entrega para ele. E diz que nunca mais houve, ou se esvaziou a farinha e o azeite dela, tá? Nunca mais, só que ela não sabia. Então, eu acho que naquele momento, ela falou assim, ela não pensou, você está tirando a comida do meu filho para dar para o profeta. Ela pensou assim, eu vou morrer mesmo. E a última coisa que eu vou fazer vai ser adorar o Senhor. Porque oferta é adoração. Não necessariamente é dinheiro. Então, oferta, você faz uma oferta, você pode ir na igreja e desejar ofertar, você pode ir lá limpar as cadeiras da igreja. Isso é sua oferta de amor, é adoração. Meu marido diz sempre, eu acho muito legal isso, que a oferta, né, é só filho que oferta. O resto dá esmola, tá? E de repente tá todo mundo na mesma fila, tá? Eu tô dizendo o que significa em relação a Deus. Dízimo é uma coisa, ok? Oferta é adoração. Então ela foi lá, enquanto os ricos estavam jogando um monte de coisa, ela foi lá e jogou as duas únicas moedas que ela tinha, e acho que ela ficou pensando, eu vou adorar o Senhor assim, e depois, seja lá o que for, né? Então, é aquele tipo de crente eu falo, é o que acredita, tá? De crente que vive a cada dia. Então, é assim, nós precisamos aprender a viver na dependência do Senhor. Eu estou aqui pregando miséria. Não, estou longe disso, mesmo porque eu acho que isso aí é uma ideia da igreja primitiva que enfiaram na cabeça do povo que para você ser bom, você tem que ser pobre, tá? Então, eu não concordo com isso. Mas aí, o que acontece? É a sua disposição do seu coração. Então, eu sempre digo que nós temos que ser... não podemos ser reservatório, nós temos que ser canal, porque o reservatório, a água vai enchendo, tem um limite. O canal não tem. Então, se você é um laguinho que tem um canal para passar as bênçãos, você vai receber muito mais. Porque Deus já identificou no seu coração que você é uma pessoa que dá. Então, uma pessoa que dá, ela não está preocupada com o que os outros estão vendo. Essa mulher foi lá numa fila onde todos os ricos estavam pondo, ela chegou lá, aqui não fala o nome dela, não fala mais dela nada, mas essa atitude dela deu um tapão na cara de todos aqueles que estavam lá juntos, né? E ela deu muito mais, e Jesus falou para ele, verdade vos digo que essa viúva depositou no gasofilácio mais do que todos os outros ofertantes, porque aquilo era tudo o que ela tinha. Então, aí você escuta assim, ai, mas esse negócio é do Velho Testamento. Ok, você não quer ser dizimista e ofertante no Velho Testamento? Vai usar no Novo Testamento, que é de Jesus, manda dar tudo. Então, tá melhor você sim acomodar e saber que é exatamente isso. Deus sabe a intenção do seu coração. Deus não quer, ele não precisa do seu dinheiro. Você que precisa de ofertar, para você aprender a não ter o seu Deus, o dinheiro. Entendeu? Tem muitas pessoas que o dinheiro é o Deus deles, então precisa ser trocado. Então, a ideia desse momento aqui é exatamente isso. Jesus foi lá, estava falando, cuidado com o discurso dos escribas, porque eles estão defraudando as viúvas, e aí entra uma viúva com 2 moedinhas e deposita no altar do Senhor. Era a oferta dela. Eu frequentei uma igreja quando eu era criança, e que no dia do aniversário, você ia dar uma oferta de aniversário na igreja, eu lembro disso, minha mãe dava pra gente, então era assim, na hora da oferta, quem fazia aniversário ia dar uma oferta de agradecimento por mais um ano de vida, né? Então, isso foi na igreja que eu era pequena, era muito legal, era costume isso aí. E eu cheguei aqui e eu vi, olha que queimei a cara, né? Fui na igreja do pessoal da Guatemala, e que era aniversário de uma pessoa, e aí eu pego, levanto para dar oferta, né? Pensei que ela ia dar. Não, aqui é o seguinte: você leva e dá para a pessoa. É muito engraçado isso. Eu levo achando que ia lá todo mundo entregar no gasofilácio. Não, era presente familiar. Mas é o costume deles, então eu acho que é legal. Mas então, voltando ao assunto aqui. Não deixar o diz que me disse daqueles que se acham os donos da verdade, os conhecedores da Bíblia, e assim, que muitas vezes abusam,
muitas vezes abusam da pobreza das pessoas, acha que ele tem que ter o maior, o máximo e azar dos outros, tá? Então, vamos nos cuidar dos escribas que ficam, né, defraudando as viúvas e vamos lembrar que a sua oferta é de acordo com o seu coração. Não tem um valor específico para oferta e nem uma coisa. Você pode ofertar qualquer coisa, sabe? De repente, fazer um bolo e levar na casa do pastor, isso é uma oferta. Fazer um bolo, levar para a vizinha, faz um bolo de cenoura com calda de chocolate e entrega para a vizinha na Páscoa. Aqui eu fiz isso e é muito legal, porque a minha vizinha da frente é uma vietnamita. E eu acho que ela é crente, mas eu não entendo nada que ela fala. Aí eu fiz um bolo e levei. E ela, agora, de vez em quando, ela me manda uma coisinha, eu mando uma coisinha para ela. Foi a forma que eu achei de me aproximar dela. Então, eu mandei o bolo com cartãozinho, evangelizando, tá? Então, isso é uma oferta. Quando você vai socorrer uma pessoa que está em dificuldade, também é uma oferta. Então, é assim, oferta é de filho. Oferta é adoração, é adoração. E essa mulher, ela foi adorar o Senhor no templo com a oferta dela, que foi muito maior do que aqueles que jogavam todo o sustento lá. Então, o que Jesus está falando aqui é exatamente isso, tá? O que é que tem mais valor? É a intenção do seu coração, tá? Deus não precisa dos seus reais. Eu ia falar dólar, mas Deus não precisa dos seus reais. Deus precisa do seu coração, saber que você não é apegado àquilo e que você está presenteando. A oferta é adoração e somente filho oferta. O resto está no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, eles estão dando esmolas, tá? E, no entanto, nós somos filhos e nossas ofertas é adoração ao Senhor. E essa nós levamos no tempo. Amém? Então, é muito interessante isso aqui. Eu já ia continuar com o texto, mas eu vou parar por aqui, porque aí já vai começar de Jesus falando dos últimos, ele vai falar os últimos discursos, ele vai começar a falar sobre o templo que vai ser derrubado. Então, eu deixei para a gente fazer tudo no mesmo dia, tá? Então, semana que vem nós vamos ver a destruição do templo, o princípio das dores, ele vai descrever a grande tribulação, a vinda do homem. Então, eu acho que nós vamos estudar aos olhos de Marcos, o que Marcos escreve sobre isso, e eu acho que nós vamos conseguir fazer o capítulo inteiro semana que vem. Então, o capítulo de hoje, o estudo de hoje, o 25, nós vamos parar por aqui, e a mensagenzinha que a gente tem é o quê? Vamos lá. Quem é que eu estou dando ouvidos? Para quem que eu dou crédito dentro da minha comunidade religiosa? E a outra coisa, eu estou dando esmolas ou estou dando ofertas de adoração ao Senhor? Não responde para mim, não. Pensa aí, ora e veja qual a resposta. Eu espero que a semana que vem você tenha assim, certeza de que o Senhor respondeu a sua pergunta, tá bom? Um beijo grande. Hoje foi curtinho porque eram só poucos versículos, mas se prepare para a semana que vem. Beijo grande para vocês. Isso aí. Certinho.